Motorista. Código aberto. Rios FM. São 18 horas e 11 minutos, então é boa noite para você sintonizado na sua Rios FM. Nós estamos literalmente ao vivo para você que sintoniza 95,7, mas fora do Facebook e do YouTube, tá certo? A gente vai retornar em breve aí, trazendo as informações para você também pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube, mas estamos sintonizados. Aliás, estamos de carona com milhares de motoristas de aplicativo, dona Alita Falcão. Boa tarde, boa noite já. Boa noite já, né, Fred? Hoje o tema, como você prometeu ontem, por favor, faça as honras. Pois é, rapaz. Hoje é dobradinha, né? É dobradinha. O tema é dobradinha, né? E os dois interessam muito a quem dirige, de uma maneira geral, né? E o segundo, primeiro a quem dirige, de uma maneira geral, e o segundo aos motoristas de aplicativo e aos usuários também, né, dos aplicativos, o pessoal que anda de Uber, o pessoal que anda de 99, das plataformas, enfim. A gente vai dizer por quê. Porque o primeiro mexe no bolso de todo mundo. A gente fala sobre preço de combustível, Alita. E não dá para entender. Manaus continua tendo a gasolina mais cara do Brasil. Como é que uma gasolina aqui em Manaus, ela consegue chegar a R$ 6,59 e na estrada de Manacapuru, a quase 80 quilômetros daqui, muito mais distante da refinaria, onde o caminhão tem que percorrer, né, essa distância toda para poder chegar no posto de gasolina, a mesma gasolina custa R$ 5,80. Pois é, eu ia comentar justamente isso, o preço mais alto, né, do Brasil, e a gente tem a refinaria aqui, né? Pois é, aí vamos lá, vamos pela outra ponta, né? A Petrobras anuncia reajuste no preço do combustível. Todo mundo aumenta ao mesmo tempo e milagrosamente para o mesmo valor. Centavinho por centavinho. Combina preço. Combina preço. Não vamos ser lesos, né, gente? Combina preço. Combina sim. Preço de combustível. Combinadinho. Isso. E o que caracteriza cartel? Aí, né, já teve CPI de combustível na Câmara, na Assembleia, numa delas aí, né, botaram a raposa para tomar conta do galinheiro, o cara era dono de posto de combustível, estava lá, não avança, ligado diretamente. Né, aí o que acontece? Qual é o resultado? Nenhum. Não tem, não concluímos que tenha cartel. O resultado é o consumidor e a população mais uma vez prejudicada, como sempre, né? E na contramão do resto do Brasil, Manaus continua tendo uma gasolina super cara. Isso agora, é ruim Fred, pra gente? Você falou uma coisa interessante, que quando a Petrobras reajusta para cima, rapidinho sobe, nem que seja ali 2 centavos, é imediato, na mesma noite. Agora, quando reduz, é muito difícil você ver essa redução no valor do, sabe? Nem que seja centavos, não reduz, não é impressionante. Não tem. E se é ruim pra gente, né, que usa o carro, esporadicamente, que eu falo ao dia a dia, a gente vai e volta pro trabalho. Eu tenho um carro, graças a Deus, com muito esforço, eu vou e volto pro trabalho. Beleza. É assim, são 2 viagens por dia. Às vezes, quando tem que ter um deslocamento a mais, uma terceira viagem, uma outra ida e volta. É a praticidade, né, Fred? A gente mas precisa quem hoje. depende do veículo para trabalhar, para levar o pão de cada dia para dentro de casa, para o motorista de aplicativo, por exemplo... A margem de lucro fica cada vez menor. Aí o bicho pega, né? Aí fica difícil e, lamentavelmente, olha, dos quase 41 mil postos de combustíveis no Brasil, cerca de 2.900 estão aqui na região norte. Acreditem. No Amazonas, nós temos o quê? 600, sendo que 300 estão aqui em Manaus. Eu não entendo em que parte do Brasil nós nos encaixamos e aí, assim, para ter essa diferença tão grande. É nítido e notório, né? Vou usar aqui o termo do nosso amigo advogado, que daqui a pouquinho a gente apresenta. É nítido e notório, né, Fred Lobão? Que os preços são combinados e até hoje não se consegue comprovar os cartéis. É verdade. Por quê, hein? Por quê? Se quiseres, eu respondo. Tá? Como é que o parlamentar que tem a campanha financiada pelo dono de um posto de combustível vai pegar e ser contra o cara? É por aí. Eu tô falando aqui... É por aí. Olha, quem quiser se doer com o que eu tô falando, dane-se. Tô nem aí, não tô para agradar ninguém aqui. Tá? A gente tem que falar a verdade. Como é que você põe, né, o cara que recebe financiamento de parte da sua campanha com doação de combustível? Como é que esse cara vai ser contra o doador dele de campanha? Né? Tá correndo o risco de perder a boca.
Tem alguns loucos que ainda tentam, né, brigar contra Fora o o dinheiro, fora o sistema. dinheiro de campanha, como você disse, Mas aí né? chega a Muitos galera, olha, não políticos te mete têm nisso, não entra na minha participação seara, né? É lamentável. Aí o que demonstra o quê? Que existe uma quase generalização, não posso generalizar porque eu vou excluir um outro, né, parlamentar, mas que existe uma imensa maioria que está ali defendendo o seu próprio interesse, não o interesse de quem o elegeu, não o interesse do povo. Está lá defendendo seus interesses. E aí ocorre isso. Como é que... e aí eu quero perguntar já do nosso advogado, para apresentar a turma aqui, né? Temos hoje, olha, o Flávio Terceiro, que é advogado especialista em direito do consumidor, e aí convidamos para participar conosco 2 motoras de aplicativo, o Márcio Andrei Braga e o Itelmar Coutinho. Itelmar, rapaz, aqui conosco hoje também. E nós temos a participação direta de dezenas de motoristas de aplicativo de tudo quanto é jeito. Eu já ia A turma te tá falar, mandando os aqui. dois aqui, eles estão representando uma dezena mesmo, que com certeza fica mandando mensagem direto, porque um dos nossos principais ouvintes, né, Fred, são os motoristas de aplicativo, até pelas informações de trânsito, né, pela programação musical e, sobretudo, com certeza que os amigos aqui presentes fizeram aquele trabalhinho de divulgação, porque é levantar aí, né, a bandeira não só dessa questão do combustível que a gente está falando, e aí a gente entra no tema 2, que é a questão da paralisação que vocês estão planejando aí nacionalmente para segunda-feira, né? Do nosso advogado, eu queria perguntar, doutor Flávio, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Essa combinação de preço pode? Vamos lá. Fred, primeiro eu queria mencionar e reconhecer o trabalho do Ministério Público Federal, porque eles fizeram a parte deles, ingressaram com uma ação e nós tivemos aqui no Amazonas algumas condenações, né, de que comprovado o cartel, essas pessoas foram punidas criminalmente. O problema é que esses processos estão em fase de recurso, são processos complexos que seguem em discussão, mas na época o Ministério Público Federal, com o auxílio do PROCON estadual, conseguiu levantar as provas que mostravam a combinação do preço. Qual é o grande problema que nós temos hoje? É notório, qualquer pessoa que tenha carro, que dirigir por qualquer rua de Manaus, ela vai encontrar vários postos com o mesmo valor de combustível. Você pode até achar alguma diferença de centavos, né? Existem alguns aplicativos em que você consegue verificar quais são os postos. Num segundo momento eu vou até mencionar aqui algumas pessoas que fazem esse trabalho aqui em Manaus, mas os preços são iguais. Um posto tem o mesmo preço do posto seguinte, você anda mais alguns quilômetros, o outro posto também está cobrando o mesmo preço. Esses valores iguais são um indício de que eles foram combinados. É um indício do cartel, que é aquele crime contra a economia em que nós praticamos um preço que está em desacordo com a realidade e impedindo a concorrência. Uhum. Nem todo mundo tem o mesmo custo. O posto de gasolina que tem uma loja de conveniência, um espaço em que ele aluga para terceiros, ele tem um lucro diferenciado daquele posto que não tem um espaço para aluguel. Eles vão ter cada um despesas diferentes, faturamentos diferentes. Então, teoricamente, o preço para aquele posto funcionar é diferente. Então, não deveria Cada ser realidade o mesmo é uma preço final. realidade, né? Eu passo num posto que não tem nenhum imóvel sendo alugado, ele tem um custo maior. Agora, eu tenho um posto que tem... Agora já tem até loja de lavanderias, a gente tem lanchonetes, tudo isso dentro do posto de gasolina. Então, eles mini têm shoppings, outro né? faturamento. Uhum. Só que eles cobram o mesmo preço que todas as outras unidades. Uhum. Então... Cobrar preços iguais não é crime. Combinar para cobrar esses preços iguais é que é o crime. A dificuldade hoje é que, apesar da gente ter WhatsApp, redes sociais, a gente não tem nenhum print, a gente não tem nenhuma evidência do crime sendo cometido, do crime sendo combinado. É por isso que as últimas investigações que têm sido feitas não avançaram. A última CPI dos combustíveis apenas apontou para as evidências, as suspeitas, os indícios, sem apontar para o crime de fato sendo cometido. Embora a gente fala
que acaba em pizza quando algo intencionalmente acabou dessa forma, né? Eu não participei, não estive envolvido nesse processo, nunca trabalhei com nenhum dos parlamentares envolvidos na CPI dos combustíveis, mas eu, na época, trabalhava no Procon Municipal, né? E eu posso te dizer que a parte que competia ao então secretário foi feita, de a gente levantar os indícios. O problema é que o Procon não é um órgão de investigação criminal. Certo. Não Eu cabia lembro àquele que, órgão de fato, fazer foi isso. feito todo o levantamento Isso. e foi E repassado foi ao repassado para a Ministério, né? CPI. Foi, A sim. questão é que não se conseguiu demonstrar que os preços estavam sendo combinados. Por mais que eu entenda isso, eu sinto isso também. Eu Mas tenho um é tão aplicativo. óbvio, né? A gente vê isso. Na O hora que, argumento- como que a gente não vê, cara? Né? O argumento que é Estão utilizado, anunciando lá na China um aumento, aqui já vem do Isso. mesmo preço para todo mundo, em todos os postos. Fred, o argumento que é utilizado Ah, quando o Procon realizava as multas, né? E hoje o Procon estadual, apesar das suas limitações, continua trabalhando. E recentemente eu pude até presenciar um parlamentar, que é o deputado que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia, fiscalizando alguns postos de combustível e em parceria com o Procon, autuando para que esses postos apresentassem esclarecimentos sobre o aumento de combustível. Só que aumentar o preço, porque o meu concorrente da rua mais embaixo está cobrando o mesmo preço, não é, por si só, ilegal. E a defesa deles era de que, não, eu vi que o meu concorrente aumentou o preço e eu resolvi também 300 aumentar. postos de Manaus, foi essa É. coincidência em 300 coincidência. Coincidência. E E a gente 600 não do consegue Amazonas. demonstrar que esse preço está sendo combinado. Cobrar preços iguais não é crime. Mas eu Combinar entendo para que o fazer doutor isso está falando é. que tem que ter Tem que ter a prova cabal, né? Tem que ter a prova cabal. E os caras são Mas- espertos, né, Fred? Pois é, cara. O que demonstra, desculpa, doutor, ser advogado, mas essas nossas leis são uma piada. Né? Nosso Funciona para conjunto um de leis, lado, essa para outro regulação não funciona. é uma piada. O fuladão de galinha ali, o cara é preso no piscar de olhos. Rapaz, os nossos motores aqui estão doidos, Rapaz. eles já estão acelerados Ah, aqui. Fred, dá a palavra para eles que eles já Bora. estão. Bora, fala, Márcio. Bom, Se aproxima, por favor, um pouquinho mais do microfone para a gente ter a captação mais direta. Pois não. é até meio complicado de falar isso, né? Eu vejo assim que, infelizmente, a nossa lei que não é eficaz. Eu acho assim que quando a pessoa quer, ela vai lá, ela procura, ela faz. Só que, infelizmente, nós sabemos que o cartel, entre aspas, né, que são chamados, nós sabemos que Os as culpados. pessoas que eram para combater são os próprios donos. Aí fica difícil. Aí ferra o povo brasileiro, ferra os necessitados, na verdade. Afeta mais os necessitados, que eles não são afetados em nada nisso. Primeiramente, boa noite, Fred E Lobão, teu Márcio. Alita. É uma grande Bem-vindo, honra. Itamar. Aqui É uma grande honra estar Esse- aqui na bancada do programa Código Aberto. Esse aqui é meu karma. Olha, desde a outra. Desde a outra. Desde a outra. Ele tá direto me acompanhando. Adoro esse Sabe o que é o mais outra. engraçado? Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Que nós temos a refinaria aqui em Manaus. Esse que é o mais interessante. Mas por que nossa gasolina é tão cara aqui em Manaus, né? Hoje nós, motores de aplicativo em Manaus, eu fiz, na verdade, 3 cálculos de quanto nossos ganhos vai para o combustível. Quando as plataformas se iniciaram aqui em Manaus, na época, era R$ 2,99, R$ 13,29. E as plataformas anunciavam que 25% dos nossos ganhos vai para o combustível. Na época, ok, bateu. Eu fiz esse cálculo, realmente foi comprovando. O problema foi, o dólar aumentou, o Michel Temer atrelou os combustíveis, né, no mercado internacional, aumentou absurdamente os combustíveis, e lá vai em mente eu, novo cálculo para fazer quanto meus ganhos iam para os combustíveis. E por incrível que pareça, dos 25% foi para 37%. Ave Maria. Hoje mais. Hoje- Calma aí, ainda tem Ele o pegou terceiro cálculo. Aí é. veio a pandemia. Aí a pandemia, eu já abasteci carro a R$ 7,59 na pandemia.
E aí, motorista Eu sobrevive nessa época? Não. tinha como. Aí eu fiz novo cálculo. Absurdamente foi para quase 50% dos nossos ganhos. Hoje é quase 50% dos ganhos dos Só com motoristas combustível. só de combustível. Fora tem a manutenção do veículo, tem a quem depreciação do trabalha em carro veículo, alugado também, carro né? alugado principalmente, carro alugado, as locadoras, difícil, Fred. infelizmente hoje as locadoras estão explorando os motoristas. Tem locadores que estão cobrando R$100 a diária de um carro, entendeu? E aí, o que sobra pro motorista? Nada. Vai levar o quê para casa? Nada. Ouvinte aqui dizendo, ó, IPVA, no passado eu paguei 900, esse ano 1.300. Aí ele fez uma corrida aqui, né, disse, olha, vou caprichar, levar uma grana a mais para casa. R$2,75. R$2,75. Né, o outro aqui dirigiu 5 quilômetros para pegar o seu passageiro Print aqui. e depois pegou mais 5 para poder deixar o passageiro no seu destino final. Valor que ele lucrou, R$7,45. Sabe qual é o Qual grande é o problema? problema? Sabe qual é o grande problema? problema também, Fred? É que as plataformas só querem pagar R$1 por quilômetro rodado, cara. Ah, E isso, Esse se horário você de recusar a pico- corrida, e se você Se recusar recusar muitas a corrida, corridas, afeta eles a te taxa de bloqueiam e continuam aceitação. usando. E se a gente cancelar, ainda é pior ainda, porque cancelar a corrida é pior do que aceitar. Como advogado, eu já tive a oportunidade de representar alguns motoristas de aplicativo em processos judiciais. A principal causa é a exclusão da plataforma. E uma das razões pelas quais você é punido é justamente pela quantidade de corridas canceladas. Só que a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação começar, do ao é vivo. natural. Somos ao vivo. né, antes da gente Aham. entrar ao vivo, Aham. de que existem momentos em que você, motorista, precisa cancelar a corrida, né? Até por uma questão de segurança. Sim. Eu lembro o exemplo que você estava citando, né? Imagina, 1h da manhã, você recebe uma corrida 2 horas. para um bairro distante, para uma rua sem saída. Agora, se eu Uma cancelar área essa vermelha, corrida... não roxa. área né? roxa. Roxo. Preta. Eu cancelo essa corrida. Se eu receber uma segunda solicitação também para uma área perigosa e eu cancelar, recebo uma terceira solicitação para uma terceira viagem para um outro local também perigoso. Se eu cancelar essa terceira corrida, eu já entro no algoritmo da plataforma como alguém que está cancelando muitas corridas e eu posso acabar sendo bloqueado e impedido de continuar usando. Então, o motorista ele se vê entre duas opções, não. Ou eu aceito essa corrida perigosa, ou eu corro o risco de pegar essas corridas, ou eu fico sem poder usar a plataforma. Aí eu faço o quê? Não, eu aceito essa corrida de R$2, porque se eu não aceitar, eu posso ser bloqueado de usar a plataforma, e aí que eu não vou levar nada. Nossa taxa- avaliação abaixa. Assim, nas plataformas, cada plataforma tem seu modo operandi. Por exemplo, na Uber tem a taxa de aceitação e a taxa de cancelamento, né? Na 99 tem a taxa de desempenho, né? Qual outra taxa? Não estou lembrado. As mesmas da Uber. As mesmas da mas a- Uber, mas a exatamente. taxa de O que desempenho. acontece? Hoje as plataformas estão adotando dessa seguinte forma. Se tu não rodar X tanto por cento de aceitação, tu não recebe as promoção. Se você ter X de cancelamento, também você não recebe. E aí fica assim, tipo assim, te obrigando a aceitar qualquer corrida. Não é assim. Isso. E falando sobre, voltando para os combustíveis, hoje, que a gasolina é o nosso tendão de Aquiles, né? O que está salvando muita gente é o etanol. Mas Que sumiu. o que sumiu. Sumiu. O etanol é que É muita que tá coincidência, salvando. Não é, Fred bicho? Lobão. Olha, quando tem a possibilidade do posto de combustível lucrar um pouquinho menos, né, porque lucrar eles lucram sempre, aí ele faz o quê? Dá a Elza no combustível, diz que não tem, que é para o cara comprar o mais caro, onde ele lucra mais. Sabe, vamos falar sobre isso, inclusive o que fazer nesses casos, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Peguei o Deilson de surpresa. Bora A gente- faturar, bora vamos ao faturar, intervalo, padre. A gente volta já já. O programa mais opinativo do rádio. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Código Aberto. Apresentação: Alita Falcão e Fred Lobão. Águas de Manaus apresenta Momento Águas. Ter a casa ligada à rede de esgoto